Se ativa o sobrenatural. Manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai. Jesus, já podemos sentir a presença do Senhor nesse lugar. Aleluia, Deus, com a oportunidade, diaconisa Denise, com a palavra introdutória. E já que estamos no mês de missões, hoje os irmãos podem observar que eu estou de japonesa. Pode aplaudir o Senhor por isso? Que essa japonesa aqui é brasileira, então está bem corada. Para a glória do grandão. Só da igreja capaz de ser o amém? Estamos alegres por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa noite para vir adorar e agradecer o nome do Senhor. Eu vou deixar aqui uma palavra em Marcos, bem conhecida, Marcos 16, versículo 15, apenas um versículo. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Apenas esse versículo, irmãos. Eu confesso que a Maria me pediu para me ler a palavra introdutória. E chegou essa noite, eu fui dormir, mas nem pensando, né? Falei, bom, amanhã eu vou levantar, vou ver uma palavra que o Senhor vai me direcionar. E, irmãos, eu dormi e sonhei com essa palavra, Deus me revelou essa palavra. Meu Deus, eu vou falar essa palavra, Senhor, mas amém, né? Então, que a palavra do Senhor está falando o quê? Que a gente vai ir, né? Ir pregar a palavra do Senhor, não importa onde você estiver, na escola, no trabalho, na rua, onde for, irmãos, fale do Senhor. No meu trabalho, do lado do meu trabalho, tem uma família, né? Serve outros deuses, né? Então, eu aprendi um oi para adolescente, desse oi,
todo dia ela para na minha loja e todo dia eu falo de Jesus para ela, né? Ela me falou que já serviu a Jesus quando menorzinha, mas aí como a família foi para outra religião, ela também foi, né? Mas ela falou que tem vontade de voltar, mas não consegue. Não, você vai conseguir em nome de Jesus, porque eu estou orando por você. Então, irmão, todo dia eu falo de Jesus para ela. Todo dia, porque é muito importante falar de Deus. E temos que fazer a diferença, né? Temos que falar do amor de Deus. E eu falo todo dia, irmãos, eu gosto de falar de Jesus. Todo dia eu falo, pelo assim, irmãos, onde você estiver, na família, não deixe de falar do amor de Deus, porque estamos aqui para falar da palavra de Deus, né? Porque nós queremos ir para a glória do Senhor. E queremos também que nossos amigos, familiares também que não conhecem a Cristo, que também possam ter encontro com o Senhor. Então, irmãos, assim, a palavra de Deus, não deixe de falar do amor de Deus, né? Porque para Deus possa abençoar também essas pessoas também, para estar aqui, né, adorando o nome do Senhor. Amém? E essa vai ser uma oportunidade em nome de Jesus. Fica aqui. Irmãos, eu chamei a Denise para a palavra introdutória. E quando Deus me despertou no coração, você, Denise, Deus me lembrou que você não é de subir no altar para pregar, né? E nós também precisamos entender isso. Nem todas as pessoas têm chamada para o altar. E nós precisamos respeitar isso também. Nós precisamos respeitar até a forma das pessoas adorar. Porque um tempo atrás, eu falava muito assim, tem que glorificar, tem que dar glória, irmãos, vem comigo. E depois Deus foi falando comigo assim, filha, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa adora de uma forma. Não é porque você adora assim, que as outras pessoas também adoram. Hoje em dia, eu até falo, igreja, nós temos que adorar. Mas não naquele intuito de que as pessoas têm que adorar como eu adoro. Porque cada um adora de uma forma. E essa diversidade é que faz a obra se movimentar. Tem gente que está quietinho, mas está adorando. E tem gente que está saltando e não está adorando. E eu não sou contra a atmosfera de poder. Ao contrário, gosto muito. Só que o céu foi me ensinando a compreender que para cada um Deus tem uma chamada específica. E nem todos estarão no altar ministrando. Mas aí, Denise, Deus me fez me lembrar de algo. Vem cá pertinho. Deus fez me lembrar de algo. Que a Denise, ela não precisou subir no altar para pregar. Um dia eu estava na minha casa, foi um aniversário meu. E Deus sabia que naquele meu aniversário minha autoestima estava lá no chão. Só Deus sabe como eu estava. E Denise chegou lá em casa com esse espelho aqui. Denise chegou com esse espelho. E ela falou que Deus incomodou ela de levar um espelho. Naquele dia, Denise, você pregou para mim, sem depender de altar, sem microfone na mão, sem plateia, sem instrumentista tocando, sem oratória bonita. Você pregou. Você pregou com um espelho nas mãos. Como esse espelho fez a diferença para mim? Era o Espírito Santo me relembrando que eu sou imagem do Criador. Você contribuiu para isso. E é tão forte esse espelho aqui, que eu já fiz 2 ministrações para mulheres com esse espelho. 2 ministrações eu fiz usando esse espelho. E quase que a igreja toda foi na frente de mulheres precisando de cura, com um espelho. Para alguém pode ser uma bobeira, mas eu vi uma ação sobrenatural do céu. Então, quando Deus quiser te usar, saiba que Ele é contigo. Mesmo que você não suba no altar, não pregue, mas saiba que o céu te usa do teu jeito e aonde você está. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Pela multiforme graça do Senhor de nos usar. Deus conta comigo e com você. Já que estamos falando de missões, de pregar em todo lugar, você pregou aquele dia na minha casa, no meu portão. Ninguém viu. Ninguém viu. Se eu não falasse aqui, ninguém ia saber. Mas o céu viu. O céu viu e aplaudiu. A igreja não saltou, mas o céu viu. E eu louvo ao Senhor por isso, por você ter se permitido ser instrumento do Senhor. E ainda falando sobre missões, antes de eu chamar o irmão Francisco para a palavra da oferta, eu quero falar sobre 2 tópicos muito importantes, já que é o mês das missões. O primeiro tópico que eu quero abordar é sobre a mídia. A mídia tem sido uma ferramenta potente para o evangelho ser propagado.
Nós sabemos que as redes sociais têm muita coisa ruim também, tem ou não tem? Tem muita coisa ruim, mas também tem muita gente pregando, louvando ao Senhor. Por isso, se você tem chamada no louvor, na palavra, liga teu celular sim, põe lá e começa a cantar. Larissa gravou, já gostei, grave mais, falei grave mais. Se você prega, pregue mais, porque as redes sociais ajudam a palavra aí onde você e eu talvez não conseguimos. Ajuda o louvor a chegar onde eu e você não conseguimos chegar. E aqui na igreja nós temos a mídia que tem trabalhado com afinco para que a palavra do Senhor seja propagada. E muitas das vezes eu e você assistimos pregadores famosos, colocamos na nossa televisão cantores famosos, mas não colocamos a programação da nossa igreja. Não compartilhamos a programação da nossa igreja. Não curtimos, não comentamos a programação da nossa igreja. E outra coisa também, se tem um irmão seu gravando um louvor, como a missionária Larissa, seja você o primeiro a compartilhar. Coloca nos seus status. Mamãe Alessi, não tem um tempo para isso. Tem sim. Todos nós, com a vida corrida que temos, todo mundo em algum momento está na rede social. Todos nós. Todos nós, se você vai no banheiro do trabalho, você acha um tempinho para mexer no celular. Todo mundo aqui, você pode ter uma vida de oração, ser uma pessoa que Deus te usa, mas todo mundo acha um tempinho. Então, por que não nesse tempo você compartilhar a palavra do Senhor? Por que não você ligar o seu celular e você gravar uma palavra, um louvor e ministrar? O talento que Deus te deu não é para ficar só para você, mas é para alcançar as nações. E muitas das vezes Deus vai começar a nos levar nas nações através das mídias, das redes sociais. Então deixa Deus te usar nessa área também. E vamos ajudar as mídias da nossa igreja. E outro ponto que eu quero também tratar, aproveitando que estamos nos meses de missões, é falar sobre as mães atípicas. Os irmãos sabem que eu me formei também na área da educação especial e inclusiva. E muitas mãezinhas de crianças com necessidades especiais não estão sentadas aqui no banco porque se sentem julgadas. Muitas mãezinhas não estão aqui porque se traz o filho, fica envergonhada com os olhares, com a forma que vão lidar com as crianças. E quantas crianças, adolescentes e jovens com necessidades especiais chegam na casa do Senhor e ficam excluídas porque tem alguma dificuldade intelectual, ou porque tem alguma outra síndrome, e nós poderíamos acolher, e muitas das vezes aquela criança, aquele adolescente, fica de lado, porque parece esquisito, estranho, e a gente não tenta se aproximar daquela pessoa, e nem dessa mãezinha que precisa tanto. Mas nós precisamos, como igreja, acolher essas famílias, porque pode ser que Deus não cure essas crianças. Pode ser que Ele não cure uma criança, um adolescente com necessidade especial. Pode ser que a cura do Senhor seja no nosso interior, do nosso julgamento, da nossa falta de empatia. Pode ser que o milagre não seja na criança, seja na gente. Nos humanizar mais, para a gente olhar a criança que está do lado. E aproveitando que nós estamos sendo transmitidos ao vivo, e eu acredito que vai chegar em muitas pessoas, falar também para as mãezinhas, que aqui na igreja também tem, a diaconisa Priscila, e outras mãezinhas também, dizer para as mãezinhas que diagnóstico não é sentença. Deus pode usar o teu filho poderosamente para ser um missionário, um pregador, um pastor. Diagnóstico não é sentença. Porque hoje você me vê aqui no altar, mas lá atrás na infância achava que eu tinha algum retardo mental. E talvez até tivesse mesmo. Porque na minha época não tinha como fazer essas pesquisas que a gente faz hoje. E por isso, para eu estar hoje pregando aqui no altar, eu ia até trazer algo que eu nunca mostrei no altar, mas depois resolvi não trazer. Mas quero falar para os irmãos. Às vezes irmãos pensam, eu nunca vou conseguir falar no altar. Quem disse que não? Eu sou uma completa improvável que Deus decidiu usar. E eu não falo no altar com facilidade porque eu gravo com facilidade. Escuto muita gente falando, eu tenho dificuldade de gravar referências bíblicas. Se você tem dificuldade, se esforce em dobro. Nicole está ali, é minha testemunha. Às vezes para eu gravar uma palavra que eu vou falar aqui no altar, que é um termo um pouco mais difícil, eu escrevo numas 3, 4 folhas a mesma palavra até eu gravar aquela palavra. Às vezes eu faço um montão de número lá e Nicole me perguntou que bando de número é esse. Falei, cada número aqui que eu estou fazendo é um nome que eu não estou conseguindo gravar. Enquanto eu faço esse número, o nome está ficando na minha mente, porque eu tenho uma dificuldade a mais para pegar. Então se eu tenho uma dificuldade, eu tenho que me esforçar mais. Se eu tenho uma dificuldade, eu não tenho que desistir, mas me esforçar mais. Então quando você me vê aqui em cima falando alguma palavra com
um termo um pouco mais de dificuldade, não pense que é porque eu sou inteligente, porque Deus sabe que não sou. Inteligência aqui não tem nenhuma. Aqui tem alguém que se esforçou para viver a chamada do Senhor. Não foi inteligência, não foi sabedoria, mas é o que eu passo para Nicole. Nicole é laudada, para quem não sabe. Não falo isso para envergonhar ela, mas para glorificar o nome do Senhor. Nicole é laudada talvez com o mesmo laudo que eu tinha e nunca detectou, com um atraso intelectual. Por isso que Deus trouxe para minha mão, porque Deus sabia que eu sou a pessoa certa para estar nas minhas mãos. E eu também me formei na área da educação especial inclusiva, porque Deus sabia quem eu era e de onde eu vim. E a mesma dificuldade que eu tive para aprender a ler as coisas assim, eu vi na Nicole e falei, você vai conseguir em nome de Jesus. Ela tinha medo de aprender a ler e esquecer. Falei, você vai aprender em nome de Jesus. Você vai aprender a ler. E no dia que ela subiu aqui para fazer a peça com os outros jovens, ela foi a única que decorou a fala toda. E eu não falo isso para a glória dela. Eu falo porque ela fez como eu fiz. Ficou a noite toda repetindo aquilo ali. E ela conseguiu. É porque ela era mais inteligente? Eu falei com ela, minha filha, de todos ali, você era a que menos tinha capacidade cognitiva. Porque eu falo a verdade. Igual a mamãe também. Mas o que fez você gravar tudo é o esforço. Se você quer ser usado nas mãos de Deus, não tem desculpinha não. Se você sabe que Deus tem uma chamada contigo, e isso é para as mães também, diagnóstico não é sentença. Se você tem alguma dificuldade, encoraja o teu filho. Quando o professor falar não vai conseguir, vai você para os livros com ele. Quando o professor falar, seu filho vai ficar aqui no cantinho porque não consegue pegar, você diz, não, o que o meu ventre gerou está autorizado a ser uma bênção. E ainda que o meu ventre não tenha gerado, se veio para as minhas mãos, está autorizado a ser uma bênção. Está autorizado a ser uma bênção. E falar de acordo com aquilo que o céu manda, mas também com inteligência. Porque é assim que o céu faz. E hoje a fala da Nicole está totalmente diferente. Os irmãos podem observar que ela já fala mais bonito. E isso não é para a glória minha e nem do homem dessa terra e nem dela. É para a glória de um Deus que vai além do diagnóstico. Que isso fique para todas as mãezinhas e também para nós. Não subestime ninguém. Não subestime as pessoas. Porque aquele que você olha não dá nada, pode ser amanhã um grande homem e mulher de Deus. Uma professora que eu tive um dia disse para mim assim, um dia rabiscou meu caderno todo, de tanta dificuldade que eu tinha para aprender. Ela sem paciência rabiscou uma folha do meu caderno todo. Essa professora eu me formei e fui trabalhar lado a lado com ela. E Deus fez ela se lembrar de mim. Ela falou, você é Marleci? Falei, sou. E o que eu fiz? Me senti porque eu estava ali? Não. Baixei a cabeça e fingi que eu nem lembrava. Porque quando Deus te honra, Ele mesmo se respalda. Você não precisa se autoglorificar. Quando Deus faz, Ele mesmo faz a pessoa te ver e falar, você é a Marleci? A Marleci, aquela com dificuldade de aprendizagem, é a Marleci. Agora trabalhando do seu lado como pedagoga. E num nível além do dela, na sala de recursos. Porque o Deus grandão faz isso. Quando eu falo de um Deus grandão, é desse Deus que eu estou falando. E hoje quando eu penso assim, Senhor, como eu vou pregar lá fora? Nem tudo eu ainda sei. Se eu pegar alguém muito difícil, aí Deus me lembra. Esqueceu que foi com 5 pedrinhas e uma funda que você derrotou gigante? É só lembrar das pedrinhas e da funda. Não precisa de muita coisa não. Precisa de quê? Dependência no grandão. Aí Ele mesmo se responsabiliza. Então eu queria deixar esses 2 tópicos. A mídia da nossa igreja, as redes sociais que precisam ser utilizadas, e nossas crianças atípicas que precisam ser amadas, as mães atípicas que precisam ser amadas. E eu quero chamar aqui no altar, antes da palavra, missionária Larissa, para estar louvando ao Senhor. Também tinha chamado as meninas para fazer gestos em libras, juntamente conosco, para a gente compreender a importância de dentro da igreja todos serem alcançados. Os surdos também precisam ser alcançados. Todos precisam ser alcançados. Mas as meninas não conseguiram chegar. Mas nós vamos adorar o Senhor. Não precisa ser um hino de missões, Larissa. Apenas adore ao Senhor, tá? Fique à vontade só para adorar. Me lembrei da Larissa porque eu vi também que ela está fazendo os vídeos nas redes sociais. E nós precisamos fazer isso com mais frequência. Liga lá o seu aparelho celular,
Ah, mas eu não falo muito bem. Isso não é o mais importante. Porque tem muita gente falando coisas horríveis na internet sem vergonha nenhuma. Liga lá, errei um pouquinho, não tem problema nenhum. É sobre o grandão, não é sobre mim, sobre você. Liga lá, canta o seu louvor, lança uma palavra e vidas serão edificadas. E lembre-se, compartilhe as nossas redes sociais. Ali está o Anderson e Joseli, que tem batalhado na frente dessa mídia para que a nossa igreja seja divulgada entre as nações. E não pode ficar só aqui, nós precisamos compartilhar. Na sequência, nosso diácono Francisco com a palavra da oferta. Amém. Cumprimento os irmãos Cabais do Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor. Um louvor bastante conhecido. Peço que você me ajude a adorar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra seja dada a ti, Jesus. Declare isso com força nessa noite. Toda a força pertence ao nosso Deus e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Oh, aleluia.
irmão Francisco, rapidinho. Para não deixar nossa pastora já com o coração bem apertado, que é claro que a gente não se esqueceu do aniversário da nossa pastora. Já vou chamar, tá, irmão Francisco? Mas eu estava ali, Deus, eu ia falar depois, mas aí Deus falou no meu coração: fala agora, fala logo agora de uma vez. Então o irmão pode até sentar um pouquinho, que eu vou demorar um pouquinho, tá? Nós queremos fazer uma homenagem para nossa pastora, pois hoje é o dia dela, o aniversário dela. Todos nós sabemos disso e muito nos alegramos pela sua vida, pastora. Não coloquei meu texto lá porque eu ia ler aqui, então preferi não botar no grupo. Mas vou ler e peço que todos escutem com bastante atenção. Eu coloquei assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Provérbio 31:10. Hoje, nessa data tão especial, aniversário da nossa amada pastora, não quero fixar a atenção de todos presentes apenas na pastora Sheila, mas sim a Sheila mulher, esposa, mãe, filha, amiga. A Sheila ser humano, que sente, que chora, que sofre, que às vezes também se estressa, também se cansa, também fica vermelha de raiva. Também quero falar da Sheila que brinca, que sorri, que provavelmente canta no chuveiro, que dança coladinha com seu esposo e possivelmente já brincou de guerra de travesseiros com seus filhos. Porque antes de ser a pastora Sheila, existiu a bebezinha Sheila, a menina Sheila. E essa junção formaram a Sheila mulher, que não pode jamais ser caracterizada apenas pelos títulos e diplomas, mas pela essência de ser uma mulher comum, porém, que crê em um Deus extraordinário. Uma mulher virtuosa, não é uma mulher perfeita, não é uma super mulher maravilha, mas sim uma mulher que, apesar de sua humanidade, exala Cristo, porque busca se parecer com Ele todos os dias. E podemos ver em ti, pastora, claramente essa virtude. Hoje celebramos ao nosso bom Deus não apenas uma parte sua, mas a totalidade, porque quem ama não pode amar pela metade. Celebramos a pastora Sheila, mas também a empreendedora. Celebramos a mulher de salto, cabelos escovados, exalando elegância, mas também a que chega cansada em casa, querendo relaxar os pés e uma boa massagem. Fica a dica para o pastor. Celebramos a mulher que senta no sofá com meias ou pantufas para comer pipoca assistindo um filme em família. Celebramos a conselheira sábia, mas também a mulher que às vezes perde a paciência com o esposo e filhos e fala de uma maneira mais áspera, mas depois reconhece e pede perdão. Celebramos a mãe que diz: menina, vai arrumar esse quarto, uma hora dessas vou te pegar, hein? Você vai ver só. Celebramos a esposa toda boba, feita adolescente, se arrumando para um jantar romântico com seu amado. Celebramos a pastora que sobe no altar e prega, mas também a mulher que precisa de colo, de abraço, empatia, de generosidade. Celebramos todas as características que te tornam única e especial, porque suas vulnerabilidades e humanidade fazem de ti uma mulher forte e inspiradora, porque sua força não provém das suas habilidades, muito menos dos seus defeitos, mas sim do Deus que você serve. Feliz aniversário, pastora Sheila. Todo dia é o dia certo de celebrar a Deus por sua vida. Nós te amamos em todas as suas peculiaridades. Amém? Temos um presente para a nossa pastora. Eu quero chamar as irmãs aqui na frente, por favor. Todas as irmãs que estão na casa. Hoje faltou muita gente, porque a chuva, né, irmãos, atrapalhou um pouquinho. Mas as irmãs estão aqui, representando toda a CODEF. Quero pedir para a missionária Aline orar pela nossa pastora. Ajuda ela a subir, que ela está muito elegante, como eu falei. Mas esses pés também precisam de massagem, né? Porque nós não somos apenas uma característica de nós, somos várias em uma só, e precisamos ser vistas assim.
A missionária Aline vai orar e nós vamos fazer aquele círculo em volta da pastora, como de costume. Depois você passa para as mãos dela. Amém. Pai do Senhor, igreja, amém? Vamos todos estender a mão aqui para abençoar a vida da nossa pastora. Vamos ficar de pé? Fica aqui no meio, pastor. Recebe. Vamos fechar nossos olhos para falar com o nosso Deus. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te louvamos e te engrandecemos porque tu és o único digno de todo louvor e adoração. Pai, diante de Ti, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, a nossa pastora Sheila, a nossa pastora amada, querida, que o Senhor continue sendo com ela, Senhor, derramando bênçãos, aumentando a sua fé, fortalecendo, Senhor, em meio a essa jornada, Pai querido. Só Tu conheces, Senhor, o coração da Tua filha, Tu sabes, Deus, as necessidades dela, Senhor. Pai, que Tu venhas, Senhor, com Teu poder e glória sobre a vida da Tua filha, Senhor. Derrame sobre ela, Senhor, uma unção, Senhor, do Teu poder, Pai, sobre a Tua filha, Pai querido. Nós te pedimos agora, neste momento, Pai, uma bênção especial, Pai. Oh, Espírito Santo, fortalece a Tua filha, Senhor. Renova, Senhor, a fé dela, Senhor. Oh, Espírito Santo, que o Senhor continue guiando, Senhor, por onde o Senhor quer levá-la, Senhor, porque grande é a obra que Tu tem na vida dela, Senhor. Como Tu já tem dito, Senhor, em muitos lugares Tu vai levar a Tua filha, Pai, para falar do Teu amor, para falar com mulheres, Senhor. Oh, Espírito Santo, continua usando ela, Senhor, com autoridade, Senhor, que o Senhor já tem dado a ela, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de termos ela em nosso meio como pastora, amiga, conselheira, Pai querido. Continue erguendo ela com autoridade, Senhor, do Teu santo nome. Obrigada, Deus, por mais um ano a qual o Senhor tem concedido a Tua filha, Senhor. Nesta noite nós Te agradecemos e Te louvamos, Senhor, pela vida da pastora Sheila, em nome de Jesus. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser.
Alguém? Depois é o irmão. Depois do... Toma aí. Ela fala mais. Oi? Sabemos que merece muito mais, mas é com todo carinho e amor, tá bom? Da nossa igreja especial para a pastora Sheila. Com a oportunidade da oferta, Diácono Francisco. Saúdo a Santa Igreja com a paz do Senhor, amém? Momento de muita alegria, muita felicidade. Sentimos a presença do Senhor em nossas vidas, nos guardando, nos protegendo. O versículo que hoje nós iremos lermos está em Gênesis 28, 18. Gênesis 28, 18. Se alguém está sentindo a presença do Senhor, dá um glória a Deus e aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos lá. Título: A coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz torno à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Irmão, nós vamos ver Jacó falando, né, colocando Deus em prova, e vamos ver Deus falando conosco, né? Em Malaquias 3:10, né? Fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma benção tal que delas vos venha advertência maior e abastança. Esse é um Deus que nos promete guardarmos, se realmente nós fizermos o que Ele diz para a gente fazer, né? Certamente Ele estará nos honrando, assim como Ele honrou Jacó, né? Fez a escolha da esposa dele, né? E o Balaão, né, quis enganar e não conseguiu, né? Então, assim, nós temos como Deus maravilhoso que nos protege e nos guarda e nos faz prova, diz Ele. Se você fizer a prova dele, estará protegendo e te guardando. Como nós teremos que não fazer o que Deus faz, diz para nós fazermos? Então, assim, irmão, vamos dizimar para a obra do Senhor, vamos ofertar a casa do Senhor, que precisa, né, de energia, precisa de água, né, e a gente precisa muito, né, as obras do Senhor continuem, para que nós possamos estar sempre com a proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos, né? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração.
As jovens vão louvar ao Senhor, os jovens, o grupo dos jovens. Aí depois fica aqui para orar. Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz.
Vamos orar. Levanta o seu envelope. Amado e querido Deus, soberano Pai, entramos na Tua presença em nome de Jesus Cristo para agradecer por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pela Sua presença em nossas vidas, nos guardando e protegendo do mal, e pela misericórdia do Senhor estamos vivos, Senhor. Porém agora eu quero te agradecer, Senhor, por estarmos na Tua presença, Senhor, pelos dízimos que foram ofertados agora, as ofertas, Senhor, que o Senhor venha abençoar aqueles também que não puderam dizimar, Senhor, que o Senhor venha abençoar, derramar a bênção também sobre eles também, para que eles possam aqui estar, Senhor, te ofertando, te louvando, Senhor, te agradecendo, Senhor, porque não é só dízimo, dinheiro que se faz, Senhor, mas também, Senhor, os dias, os minutos que as pessoas estão aqui para ofertar, Senhor, é ofertando, evangelizando, Senhor, é ofertando, estando na sua casa, Senhor, obedecendo as suas ordens, Senhor, porque Tu fala, Senhor, com comprometimento que o Senhor tem conosco, para com a Tua palavra não é mentirosa, Senhor, é verdadeira, Senhor. Glória a Deus, se nós fizermos realmente aquilo que o Senhor tem nos falado, Senhor, o Senhor tem nos dito, Senhor, isso sim o Senhor honrará. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém. Tem alguém nos visitando essa noite? Tem ali uma jovem. Tem mais alguém? É pregadora. Depois alguém pega o nome dela para mim, o telefone, por favor, e me passa. Vou te mandar uma mensagenzinha no meio de semana, tá bom, minha florzinha? Vamos convidar o Ministério de Louvor para estar cantando para os visitantes. Esqueci domingo passado, mas lembrei hoje. E logo depois já vamos ouvir a palavra do Senhor, com a nossa lindona ali, Jusceia de verde, maravilhosa. Glória a Deus. Cadê o guitarrista? Glória a Deus. Que bom que você veio. Jesus te convidou e você aceitou. Ei, visitante, que bom que você veio. Jesus te convidou e você aceitou. Que bom conhecer você. Que bom, nós queremos te dizer. Que bom conhecer você. Que bom, nós queremos te dizer. Que bom conhecer você. Que bom, nós queremos te dizer. Que bom conhecer você. Que bom, nós queremos te dizer. Daqui a pouco estaremos todos bem afiados, né? Cantando sem nem depender da letra. Quero chamar aqui a missionária Jusceia. Quero louvar o Senhor pela vida da Jusceia enquanto ela caminha aqui para frente. Uma das igrejas mais chiques e elegantes que eu já fui pregar nessa trajetória aí de pregações. Foi a Jusceia que me levou lá. E me senti muito honrada, porque é uma igreja que está acostumada já a colocar no altar pastores já conceituados e que pregam muito. E ela teve esse carinho, né, de me levar até ali. E eu me senti muito honrada por ela ter tido esse carinho. Não só esse, como todos os carinhos que ela tem com a minha família, com a minha casa, com a vida da Nicole. E eu posso louvar ao Senhor por isso, porque vocês me olham como Jesus vê, né? Além das minhas imperfeições. E isso é tremendo, é maravilhoso. Vocês observaram que as pregadoras estão arrasando, né? Estão todas nos looks maravilhoso, né? E Jusceia não é diferente aí. Vamos dar uma salva de palmas pro grandão por isso?
A paz do Senhor para a igreja, amém? Irmão, só Marleci mesmo para me fazer rir. Estou muito feliz, irmão, de estar aqui nesta noite. Sou grata a Deus por esse privilégio. Sei que eu nem mereço. Eu ouvi a Maria chegando em casa falando que esse mês é mês de missões. Cada vez que ela falava dos pregadores que vinham aqui na igreja, falei, meu Deus, é mesmo? Olha, falei, meu Deus, mas o que deu na cabeça de Marleci de me escolher? Jesus tem misericórdia. Mas Deus, Ele é fiel. Eu me sinto privilegiada por essa igreja, pelo pastor Joel, a pastora. Feliz aniversário, pastora, eu não sabia. Mas Deus abençoe sua vida grandemente. É uma bênção na nossa família. Os irmãos sabem que depois desses dias nós passamos um momento bem difícil. E essa igreja aqui foi um baluarte para nos ajudar. O carinho, a compreensão, o amor, cuidado dos irmãos. Não só essa igreja, outras igrejas também, outros lugares também, mas essa igreja ficou marcada na minha vida. O pastor Joel foi lá em casa no dia de noite. Ele estava com o pé quebrado. Ele disse, eita, que coisa difícil, hein? Chupa essa manga. Eu falei, pastor, quero saber de manga não, eu quero saber de morango, do amor. E foi tudo muito bom, irmãos. Eu estou muito feliz nessa noite de estar aqui. Me preocupei bastante quando disse que era para me trazer uma palavra. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia aí, em Provérbios 24. É a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu espero em Deus que Ele venha despertar você que já está fazendo missão, e você que ainda não faz. Irmãos, uma coisa que fala muito alto ao meu coração, eu fico muito feliz. Eu poderia ter arrumado umas outras desculpas para não vir aqui, mas o que me levou a vir foi o carinho da igreja. A minha irmã Maria, né, incentivando. Eu disse, você estuda, porque lá só tem gente que... Falei, meu Deus, me ajuda. E falou que é missões. E me chamou a atenção quando eu li aí embaixo, eu acho que estava escrito que outubro era mês de missões, falando sobre o quilo. Falei, meu Deus, até isso eles pensaram. Que coisa boa. Missões é algo que está no coração de Deus. E do coração de Deus é transmitido para o nosso coração. Eu espero que nós, nesta noite, sejamos alcançados, como já venhamos alcançando de outras mensagens que já ouvimos. Que nesta noite o Senhor possa continuar falando conosco, não somente para a gente ouvir, mas para colocar em prática tudo aquilo que Deus tem feito até aqui. Quero agradecer a minha chofer Viviane, que maravilha. Falei, não, eu vou de bicicleta, não, estou indo aí. Veio a chuva, nos buscou e eu estou feliz. Cheguei aqui, fiquei bastante surpresa também. Quando você abre a sua Bíblia aí, Provérbios 24, versículo 11 e 12. Fiquei vendo ali o pastor Donizete, né? Que há um tempo atrás, quando eu quebrei o pé em 2003, não sei se ele vai se lembrar disso, seria lá em casa me buscar. Falei, meu Deus. E eu achei que eu ia vir de pé quebrado ainda, porque eu quebrei o pé esse ano de novo. Falei, mas Jesus repreende isso. Deus me deu vitória, mas estou aqui para a glória do Senhor. Lembrei do Samuelzinho, falei, meu Deus, Samuelzinho está desse tamanho, enviou um Samuelzão, ô glória. E muitas coisas lindas que eu estou vendo aqui nessa noite, irmãos. Eu não vou ficar comentando muito para dar tempo para a palavra, porque tenho só apenas 22 minutos, 20 minutos, né? Porque eu pretendo encerrar no horário certinho. Estou feliz, Joseli, pela sua bênção, viu? É a minha bênção também, é da nossa casa também, viu? Tá, Anderson, parabéns, Deus abençoe vocês. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, 24, versículo 11. Na minha Bíblia a tradução, não sei se é igual a de vocês, mas diz assim: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se o puderes retirar. Versículo 12 diz assim: se disseres, eis que não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Prestar bem atenção nas perguntas, né? Então vamos repetir somente a primeira frase do versículo 11, que diz assim, livros que estão destinados à morte. No 3, amém? 1, 2, 3. Livra os que estão destinados à morte. Mais uma vez. Livra. Mais uma vez. Livra.
Amém. Pode tomar assento aí em nome de Jesus. Já foi orado, já está abençoado. Irmãos, essa palavra ela me chama bastante atenção, porque essa palavra está no imperativo. Para quem entende português, né? Eu não sou muito português, mas essa palavra ela está no imperativo. Livra os que estão destinados à morte. E a irmã Denise foi feliz quando ela trouxe a palavra introdutória aqui, que ela disse assim, ela leu aquela palavra de Marcos 16, versículo 15, diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quando diz ide, é para você ir pregar a palavra do Senhor. É uma ordem que foi dada. Ide por todo mundo. Não importa quando, como, mas mandou ir. Foi uma palavra, foi uma ordem que nós recebemos do Senhor Jesus. E eu pedi ao Senhor uma palavra. Falei, Senhor, o que eu vou falar naquela igreja? Maria chegou aqui dizendo para mim tantas pessoas interessantes. Eu gosto, irmão. Eu sou apaixonada pela Bíblia. E cada detalhe que ela falava, dos pregadores que falavam sobre missões, isso doía meu coração, ficava assim, ardendo de alegria. Falei, Senhor, me dá uma palavra. E o Espírito Santo me direcionou para essa palavra. Eu confesso que eu não sei, eu estava pesquisando quem escreveu, porque o Provérbios, irmão, sabe que foi escrito por Salomão. Mas os versículos finais também vai dizer que Agur e Lamuel também escreveram. Então não tem detalhe de saber quem foi que escreveu essa palavra, livros que estão destinados à morte. Mas o que me chamou a atenção foi que essa palavra, ela me despertou. E eu comecei a pesquisar sobre livramento. E encontrei na Bíblia, no livro de Eclesiastes, versículo 9, versículo 15, que um homem, pela sua sabedoria, ele conseguiu livrar uma cidade, irmãos. Olha que coisa forte. Aí eu pensei, meu Deus, esse homem conseguiu livrar. Embora depois ele foi até esquecido, ninguém lembrou daquilo que aquele homem tinha feito. Mas ele livrou aquela cidade. E eu pude entender que fazer missões, muitas das vezes, eu e você, não vamos receber elogio. Receber, oh, que bom que você fez isso. Eu achei bonito que Marleci fez aqui, irmãos. Incentivou. Eu achei bonito. Ela fala que Denise um dia foi na casa dela. Ela estava numa situação bem difícil. Sabe qual foi a atitude dela? De livrar ela daquela situação de angústia, de desespero que estava dentro da sua alma. Ela obedeceu o ide do Senhor sem perceber. E comecei a pesquisar, falei, Senhor, como livrar alguém que está desesperado? É só para livrar quem está desesperado, Senhor. De que forma nós vamos trabalhar para livrar alguém que está destinado ao desgosto, ao desespero, à morte? Porque muitas das vezes o desespero leva você a querer morrer. Eu me lembro que quando Jesus levou a minha mãe, os primeiros momentos, eu fui aceitando. Mas depois parece que a ficha foi caindo. E minha vontade, sabe o que era de fazer o quê? Morrer. Falei, Senhor, não me deixa mais viver. Quem eu cuidava, não preciso mais cuidar. Então, Senhor, em nome de Jesus, deixa eu ir embora também. Ninguém mais precisa de mim. Que utilidade eu vou ter mais, Senhor? Eu comecei a pensar assim, irmão, eu chorando, falando com Deus. Eu não queria que ninguém percebesse. Mas as palavras que foram me trazendo, foi me levando a viver. Alguém estava naquele momento sem perceber que estava me livrando daquela situação. E eu comecei a entender, através dessa palavra aqui, que nós temos esse compromisso de livrar alguém. E eu fui lendo a palavra de Deus e vendo. Outra pessoa que Deus mostrou para mim, que livrou alguém, foi Moisés. Às vezes nós ficamos procurando de que forma nós vamos livrar. Nós vamos aprender nessa noite, como já temos aprendido em outras mensagens, como Deus faz alguém livrar. E a Bíblia vai dizer que Moisés um dia estava fugindo, que ele havia matado um egípcio. Ele não pôde mais morar na cidade onde ele estava, ele fugiu. Ele foi parar num lugar, eu não me falho a memória agora o lugar certo, mas você já sabe dessa história. Ele chegou lá, tinha um rebanho de ovelhas, tinha umas moças que iam pegar água. A Raquel estava lá para dar água para o rebanho. E aqueles pastores sempre atrapalhavam porque elas eram mulheres, não tinha condição. E diz a Bíblia que Moisés enfrentou aqueles homens, abriu aquele poço, tirou tudo e livrou aquelas moças, deu água para aqueles animais delas, e elas puderam voltar para casa mais cedo. Quando elas chegaram em casa mais cedo, os pais perguntaram, o pai perguntou, mas por que chegaram tão cedo? Ah, mas teve um homem, um egípcio que apareceu lá e nos livrou. Foi livramento naquele dia para aquela mulher. Tudo isso eu fui lendo na Bíblia e vendo como você tem que livrar.
Aí comecei a ver, falei, Senhor, nós estamos vivendo uns dias muito difíceis. Nós estamos vivendo dias que você liga a televisão, você tem vontade de só chorar, para quem se sensibiliza. Porque tem momento que a gente fica um pouco irritado de ver as tragédias que acontecem, os assaltos, as maldades que o diabo coloca no coração dos homens para fazer, assaltar pessoas. Alguns dias atrás eu vi uma cena que me chamou a atenção e eu fiquei indignado. Eu falei, meu Deus, eu preciso pensar diferente. Mas o momento que eu pensei foi de indignação. Um certo senhor, a família estava levando ele para fazer um tratamento. Esse senhor tinha câncer. E os bandidos chegaram para tomar o carro daquela família. Tiraram aquele senhor de dentro do carro, deixaram-me sentado na calçada e levaram o carro. Não tiveram misericórdia. Eu falei, meu Deus, poderia aparecer alguém aqui, fazer alguma coisa para impedir esses homens dessa maldade. Meu coração desejou mal para eles. Mas ao mesmo tempo fiquei pensando, Senhor, eu não posso pensar assim. O objetivo da igreja é orar, é clamar, é pedir para que o Senhor venha livrar essas pessoas, porque eles estão cegos, envolvidos por Satanás. E qual é a autoridade que a igreja tem? É de desejar o mal? Não! É de nós falarmos, orarmos, clamarmos, levar a palavra do Senhor. E nesta noite me chamou muita atenção várias cenas que eu vi aqui na igreja. Irmãos, que coisa boa. O grupo das irmãs cantando, as jovens louvando. Tudo isso, os louvores vai falando aos corações de alguém que está precisando nesta noite. A recepção para a moça que veio, a nova convertida. Que coisa linda. Eu até gostei da letra do louvor ali. Depois vou querer copiar, tá? Para cantar lá na igreja. Falei, meu Deus, que coisa boa. Me senti já da Codef. Oh, que coisa linda. Isso é um incentivo para despertar as pessoas. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Quantas almas você tem corrido para trazer para a casa do Senhor? Você sabe quem é que traz o povo, quem enche a igreja? É você. Às vezes nós queremos transferir a oportunidade para o pastor, falar do obreiro, de alguém que não vai. Mas e eu? E você? O que estamos fazendo para livrar alguém da morte? Nós estamos vendo cada dia, os dias estão se abreviando, mas a maldade vai se multiplicando. Mas nós como igreja temos autoridade de determinar e parar determinadas situações. Não podemos deixar. O dirigente da nossa congregação, alguns dias atrás, ele contou uma experiência muito forte. Ele veio do mundo do crime, da decepção, da coisa terrível. Mas Deus fez uma obra na vida daquele moço, e hoje ele prega a palavra do Senhor. E eu, lendo essa palavra aqui no versículo 12, o versículo 11 fala assim, livros que estão destinados. Mas o 12 diz assim, ó, se puderes, a parte B desse versículo diz, mas se você puderes deter, quem vai sendo levado para a matança? Então a ordem é para você livrar alguém da morte. Mas deter alguém de ser morto, muitas das vezes é difícil, não tem como. E o versículo diz bem claro assim, ó, se você puder livrar, mas se você puder deter, mas livrar alguém da morte você pode. Como é que você pode livrar? Pregando a palavra do Senhor, incentivando, levando um alimento, fazendo a sua parte como missionário. Hoje foi tirada a oferta de missões aqui. Muitas das vezes nós comemos coisas boas, né? Um hambúrguer, algo bem caro. Mas na hora de ofertar, irmãos, eu estou falando isso aqui, não é para... Ninguém me mandou falar não, tá? Deus colocou no meu coração, eu quero despertar você. Culto de missões, vamos tirar uma oferta. A gente pega a menor notinha e oferecemos para missões. Você não consegue livrar alguém dessa forma. Mas o dinheiro livra muitas das vezes. Porque se você dá uma oferta melhor, você vai comprar algo melhor para aquelas pessoas. E esse dirigente da minha igreja, ele contou que ele foi lá na comunidade onde ele já morou, visitar alguns parentes dele lá. E ele olhou, tinha um alvoroço muito grande. E uma mulher chorando, desesperada, com a mão na cabeça, sem saber o que fazer. Aí ele chegou perto daquele alvoroço, ele viu que era um moço que estava sendo sentenciado. Alguém disse, ele roubou, ele é isso, ele é aquilo outro, tem que matar ele, fazia acontecer. E iam lá, dava um chute, outro dava tapa. E eles vendo aquele moço e aquela mãe desesperada, não podia tirar. E ela tentava ir lá e alguém puxava ela. E ele falou assim, meu Deus, ele olhou aquela situação e disse, não, eu não posso ficar parado sem fazer nada. É o que o versículo disse aqui, olha, detém alguém que está sendo levado para a matança. Se você puder livrar, você pode livrar. Aí ele tentou chegar perto daquele alvoroço e disse, ei, espera aí, pelo amor de Deus, espera aí. Não faz isso não. Espera um pouquinho, o que aconteceu aqui? Aí alguém disse, pastor, não se mete. Ele já está sentenciado.
Ele disse, qual é o problema dele? Ele roubou. Pastor, quanto que vocês precisam para poder livrar ele dessa situação? Não tem dinheiro que pague, mas eu quero saber quanto. Aí um olhou para ele e disse, pastor, quanto você tem aí? Ele disse, eu tenho 100 reais. Olhou assim, serve. Ele disse, toma seus 100 reais, irmãos. Ele falou, irmão, aqueles 100 reais era de eu comprar o gás. Mas eu tirei aqueles 100 reais e eu dei. Porque eu queria deter alguém. E alguém soltou aquele, disse, leva ele embora. Mas quando já levou, ele já estava bem debilitado. Mas ele disse, irmãos, eu consegui livrar. Eu consegui deter aquela matança. Então se você puder fazer isso, você faz. Mas livrar, você pode livrar com a palavra de Deus, fazendo a obra do Senhor, indo em busca das almas que estão perdidas. Quando às vezes a igreja tem evangelismo, eu não vou porque está chovendo, eu não vou porque hoje não dá tempo, cheguei no trabalho cansado. Para de desculpa e vai. Se você não tem coragem de ir sozinho, junta-se com alguém que vá. É você livrando alguém de ser morto. Você pode livrar também através da contribuição. Eu estava vendo aqui trazendo um quilo, né? Se eu perguntar aqui, eu sei que algumas pessoas vão ficar sem graça porque eu não trouxe. De repente, alguém esqueceu. Mas a partir de hoje, bota esse compromisso na sua mente. Pedir 1 quilo. 1 quilo não é muito. 1 quilo de açúcar está 3, 4 reais. Eu não quero dar 2 quilos, eu vou dar 1. Mas traga o quilo para a igreja. Abre seu coração para abençoar. Muitas vezes nós queremos somente receber e não queremos dar. Mas nessa noite nós estamos chamando você e a mim, porque ninguém é tão pobre que não pode tirar alguma coisa para dar para a obra missionária. Abra o seu coração, seja fiel, porque Deus, o altar não fica devendo nada a ninguém. Quando você dá sem intenção de receber, porque Deus não barganha com ninguém. Senhor, eu vou dar isso aqui porque eu quero receber. Não, Deus não vê assim. Deus quer que você faça de coração. E Ele que vê em segredo do seu coração, Ele retribui a você, porque Ele é fiel. Abre o seu coração para abençoar. Abre o seu coração para ser mais abençoador. Na minha igreja eu sempre costumo dizer, irmãos, o salário é 1.518. Por favor, tira esse 18 e traga para a igreja. Alguém olha para minha cara e fica, 18 reais, 18 reais. Em vez de você dar 2 reais, 5 reais, tira 18. 1.500 você faz a sua parte, mas tira 18 reais e dá para a obra missionária. Com certeza Deus não vai deixar faltar nada para você. Não que Deus queira o seu dinheiro, mas a obra do Senhor precisa. Então abra o coração, seja mais abençoador, porque você abençoando a obra do Senhor, você vai conseguir livrar as almas que estão lá fora. Porque dízimo da igreja, irmão, você pode analisar assim, mas o pastor quer ficar rico. Não, pastor, não é para o pastor. A contribuição com a igreja é para você pagar a luz, é para pagar o aluguel, é para você ter uma limpeza na igreja. Tem muitas funções. Aí você pensa assim, a irmã chegou, sentou numa cadeira bonitinha. Se não tivesse a cadeira, como é que ela ia sentar? Então você está fazendo o quê? Você está dando um conforto melhor para as almas que vêm. As pessoas entram, olham sempre a aparência da igreja. Eu achei bonito quando cheguei aqui, eu falei, meu Deus, modificou a igreja. Quando eu vim aqui algum tempo atrás, o púlpito era lá, né? Olha como é que ficou bonito, ficou mais amplo, ficou melhor. Olha a estética da igreja, como ficou bonito, como ficou melhor aqui. Mas tudo isso teve um custo. Muita gente às vezes não quer contribuir. Tudo isso, irmãos, é para as almas virem. Não é para ficar um templo bonito, cadeiras vazias, é para as almas voltar-se para Deus. Então se empenha em trabalhar para o Senhor, se empenha em se esforçar para Deus, porque você vai estar cumprindo. Livra os que estão destinados à morte. Muitas pessoas estão aí fora morrendo, e às vezes até mesmo dentro da igreja. Alguém não vem mais à igreja. Por que alguém não vem mais à igreja? Você vai na casa dessa pessoa, procura se informar. Irmão, por que você não vai mais à igreja? Porque a irmã Maria falou uma palavra para mim que eu não gostei. Então perdoa a irmã Maria, realmente ela é faladeira mesmo, tá? Mas vamos lá para a igreja, vamos lá caminhar. Aí aquela pessoa olha assim, poxa, a irmã Maria me falou uma palavra pesada, mas alguém trouxe uma palavra boa para mim, eu vou caminhar. Com isso você está livrando aquela pessoa de ir para o inferno. Porque nós não podemos chegar no céu, irmão, não podemos ser egoístas. Antigamente eu era muito egoísta, até eu perder o meu irmão. Eu achava assim, eu só tinha que orar pela minha família. Senhor, salva meu irmão, salva fulano da minha casa. Senhor, não deixa fulano ficar desviado. Senhor, irmãos, eu me empenhava em buscar somente em prol da minha família. Mas quando o meu irmão, que não se batizou em igreja nenhuma,
partiu para a eternidade. Eu falei, meu Deus, e agora? Senhor, e a minha irmã disse que no dia que ele faleceu, ela estava dirigindo a vigília na minha casa, e ela estava chorando, falando, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida agora? Agora acabou. Deus falou para ela assim, levanta que tem os vivos. Senhor, levanta que tem os vivos. E ela teve de continuar fazendo a obra de Deus, porque não podia parar. E eu comecei a pensar, e na minha cabeça parece que eu dava um ponto de interrogação aonde eu ia. Eu pensando, meu Deus, por que tu deixou meu irmão embora? Dessa forma, ele não se decidiu em igreja nenhuma. Senhor, por quê? Por quê? Meu Deus, irmãos, eu só perguntava para Deus, eu queria questionar Deus porque ele tinha feito aquilo. Antes eu havia orado assim, Senhor, cria uma situação e salva meu irmão. Eu sempre orava assim, Senhor, cria uma situação, salva meu irmão, liberta ele, faz uma obra. Quando ele partiu, eu me desesperei. E um dia eu estava na minha igreja, um culto de Santa Ceia, foi uma glória muito grande. Eu chorando, falando com Deus. E quando terminou o culto, veio uma irmã me abraçar. E ela disse, José, eu sei que está uma glória muito linda aqui na igreja. Mas Deus te mandava fazer uma pergunta. Ela disse, eu confesso que eu não entendi, mas eu vou te perguntar. Ela disse, olha, Deus mandava perguntar para você assim, olha, por que tu colocas ponto de interrogação aonde eu já coloquei um ponto final? Irmãos, eu despertei e falei, Senhor, é verdade. Eu orei para tu salvar, fazer um milagre na vida dele. E tu fez de acordo com a tua vontade, o teu querer. E por que eu estou questionando? Me levantei, irmãos, comecei a orar por outras pessoas, evangelizar, ganhar almas para Jesus. Então o meu compromisso, o seu compromisso, é nós ganharmos almas para Deus. Nós não podemos chegar no céu, irmãos, sozinhos. Ah, eu estou salvo, a minha família está salva. E as almas? Nós temos que ter essa preocupação, ter essa dor no coração de ver vidas que estão carentes. Às vezes nós passamos, vemos assim, não temos compaixão daquelas vidas. Pessoas que precisam ouvir do amor de Deus. Então enfrente o medo, a dificuldade. Estão vendo a missionária Mareci falando aqui, que ela era muito medrosa para falar em púlpito. Mas Deus foi tirando isso dela, ela foi vendo a necessidade. Quem Deus colocou para treinar ela? Nicole. Olha só quanta coisa Deus foi fazendo na vida dela, irmãos. Você sabe o que foi que Deus colocou ao seu lado para te treinar, para você despertar? Na minha vida Deus fez isso com o meu irmão. Mas na sua vida, comece a observar o que foi que Deus fez para te despertar, para você tentar livrar alguém da morte, da condenação eterna. Jesus está te chamando. Acorde nessa noite, desperte enquanto há tempo. Mas como eu posso fazer isso? Irmão, eu estava pensando aqui, eu escrevi aqui, que trabalhar para Deus, muitas das vezes, você não tem reconhecimento. Ninguém vai te, de repente alguém não vai te reconhecer. Você vai, faz a obra do Senhor, alguém não vai te reconhecer, vai dizer, oh, parabéns para você, que bom que você fez. Mas Deus que vê, Ele vai te recompensar. Então não espere do irmão, não espere da irmã, não espere de ninguém. Confia no Senhor e faz a obra do Senhor. É tempo de nós despertarmos para pregar o Evangelho, irmão. Não podemos cair no comodismo. A palavra dessa noite introdutória foi bem forte. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Deus não quer que você, como Marlene já falou aqui, palavras bonitas, eloquência. Não, Deus quer que você fale. Você se incomode com as almas. Você se preocupe com as almas. Chegou alguém aqui, seja receptivo. Oh, que bom que você veio. Fica ali na rua cercando. Às vezes na minha igreja os irmãos ficam lá na rua cercando as pessoas, chamando para entrar, para vir ouvir a palavra do Senhor. Faça assim. Você vai vendo. Pode alguém não reconhecer, não te elogiar, mas Deus está te vendo. E com certeza Ele vai te recompensar. Que naquele grande dia o Senhor vai apresentar o que tem nas suas mãos. O que você vai apresentar para Deus? Ah, Senhor, eu não sabia falar, eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu não fui. Deus não está procurando isso de você. Deus quer que você se posicione e faça a obra do Senhor. Outra coisa que eu estava escrevendo aqui, eu estava pensando, como livrar alguém da morte. Às vezes não conseguimos falar, mas podemos livrar através da oração. Podemos buscar o Senhor, orar. Senhor, olha, falando que não está vindo na igreja. Senhor, visita aquela vida, visita aquele lar, visita aquela família. Irmão, se empenhar em orar. Às vezes nós oramos tão pouco, dobramos nossos joelhos tão pouco. Às vezes vemos grupos ali, ó, grupo de oração, campanha de oração. Só oramos um determinado fato, deixamos as outras coisas. Às vezes esquecemos de orar. Mas tem que ter em nós aquele desejo de buscar a Deus. Estava vendo a missionária Maricela, ela botou nos grupos. Irmãos, vamos orar para os cultos de missões. Esse mês é mês de missões. Vamos orar, vamos clamar.
Poucas pessoas buscam a Deus por isso, irmãos. E para fazer missões nós temos que buscar o Senhor. Orar, para termos a palavra certa, para termos a palavra sábia. Nós vamos encontrar vários problemas, várias pessoas, vários confrontos nós vamos encontrar. Se nós não lermos a palavra de Deus, se não orarmos, nós não vamos saber como fazer para livrar alguém da morte. Deparamos com muitas pessoas difíceis que trazem palavra, fazem perguntas. Se você não estiver preparado, você não sabe como lidar. Uma certa feita, eu sempre conto isso, que meu coração sempre foi missionário, sempre gostei, mas eu sempre peço ao Senhor para me ensinar. Cada dia eu tenho que aprender. Nós fomos numa cidade chamada Santa Rita, num lugar chamado Cambuci. Não sei se alguém aqui conhece, era um bairro pequenininho. E tinha uma igreja católica pequenininha. A igreja evangélica era bem longe daquela cidade, tinha algumas pessoas naquela cidadezinha. E nos levaram para aquela cidade. Fomos lá evangelizar. A irmã que nos convidou morava aqui em Bebetal, os parentes dela moravam lá. E fomos naquela igreja, naquele local evangelizar. Quando nós chegamos na cidade, o primeiro dia foi uma benção. Mas o segundo dia o padre ficou sabendo que nós estávamos naquela cidade. Ele mandou fechar a água da cidade, que era uma caixa d'água que tinha assim no morro, que abastecia a cidade. E o padre mandou fechar a água porque ele não queria a gente ali naquele lugar, porque aquele povo, todo mundo ali já era católico, todo mundo já conhecia tudo. Nós não teríamos o direito de invadir a privacidade daquele povo. Irmãos, imagina a nossa situação. Como nós iríamos fazer? Deus nos mandou como uma missão. A família que estava lá era evangélica, estavam meio desanimados, precisavam de ajuda. E nós, quando deparamos com isso, alguém veio nos informar: olha, o padre pediu para vocês se retirarem da cidade, vocês estão incomodando a cidade, não tem como vocês ficarem aqui. Eu falei, meu Deus, vamos fazer. Mas nós estávamos destemidos, determinados a livrar alguém da morte. Estávamos com o coração para pregar a palavra daquela cidade, não importava o que fosse fazer conosco. Fecharam a água da cidade. Aquela noite nós passamos no sufoco, fomos dormir à noite, jogaram pedra em cima do telhado, não sei se Maria lembra disso, em cima do telhado da escola onde nós estávamos hospedados na escola. Foi aquela luta. E no outro dia pela manhã nós continuamos evangelizando. E deparamos com uma casa de uma senhora que ela falou assim: olha, eu não posso deixar vocês entrarem, porque aqui, todo mundo aqui é católico, o padre já falou, nós recebemos a missão, nós temos que obedecer, que depois vocês vão embora, como é que vai ficar a nossa situação? Aí nós ficamos pensando como fazer, mas com muito jeitinho. Tá bom, eu agradeço. Aí eu parei e falei para ela o seguinte, falei, eu queria só fazer uma perguntinha à senhora. Se a senhora me responder, eu prometo que eu vou embora e não volto aqui, a gente não vai voltar mais, vamos retirar o nosso grupo e vamos embora. Ela pode perguntar, muito educada. Falei, eu queria saber só uma coisa: os católicos vão para o céu? Ela olhou para mim e falou assim: com certeza nós vamos. Falei, pois é, aí está o problema. Ela disse, que problema? Falei que nós, os crentes, também vamos para o céu. E os católicos também vão. Aonde vai ficar? Um de um lado e o outro de outro? Aí ela olhou para mim e disse, não. Nós não vamos ficar todo mundo junto, no mesmo lugar? Ela disse, vai. Então a senhora avisa o padre que nosso objetivo aqui na cidade não é falar de religião, nós viemos falar de Jesus. E se nós estamos para o céu e vocês querem ir também, temos que se unir aqui na terra. Aí ela começou a ficar preocupada. Eu sei, mas eu não tenho Bíblia. E nós começamos a entrar, irmãos, e falar do amor de Deus para aquela mulher. Ela foi abrindo a porta, nós entramos e começou a mostrar os santinhos que ela tinha. Ah, mas aqui nós adoramos a fulana, a beltana. E começamos a elogiar aqueles santos dela e falando do amor de Deus para ela. Aí uma irmã chamada Macistrada, que estava conosco, disse assim, olha, eu vou doar a minha Bíblia para a senhora. A partir de hoje a senhora pode ler a palavra de Deus. A senhora não vai ter mais esse problema. Porque lá na igreja eu sei que só o padre lê, e a senhora ouve, não é isso? Ela disse, é. Então vamos ler a palavra de Deus aqui com a senhora. Agora a senhora lê aí, vai lendo. E aquela mulher começou a chorar. E começou a chorar. E eu disse, o que foi? A senhora ganhou agora uma Bíblia, agora a senhora vai ter entendimento. Ela disse, olha, o meu problema todo é que eu não sei o ler. Falei, mas a Bíblia diz que nem os loucos errarão a porta. Alguém na sua casa sabe ler? Meus sobrinhos sabem ler, meus netos sabem ler. Porta para ler a palavra. E começa lendo o Salmo 115, vai lendo a palavra, lê o livro de João. E aquela mulher, irmãos, saiu de lá sensibilizada, nos agradeceu, nós oramos pela casa dela e viemos embora.
Eu tenho certeza que Deus deixou plantado no coração daquela mulher. E no meu coração nasceu o prazer, a vontade de alfabetizar. Falei, Senhor, eu não posso ir despreparada para esses campos. A gente não pode, tem que ter uma palavra sábia para ajudar. Nós não podemos de qualquer maneira. E Deus colocou no meu coração o desejo de fazer pedagogia. Outro dia eu vou contar aqui a minha experiência que eu já tive. E Deus colocou no meu coração de fazer esse propósito para poder ganhar alma para Jesus, para o campo, evangelizar e saber alfabetizar alguém que não sabe ler. De que forma você pode trabalhar para Deus? De que forma você pode ser útil na obra do Senhor? Deus está te chamando de várias formas. Desperta enquanto há tempo. Não dá tempo de ficar pensando nos nossos problemas, nas nossas preocupações, de alguém que não gosta da gente. As almas estão morrendo. Naquele dia Deus vai pedir conta a mim e a você, porque essa palavra ela está no imperativo: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Deus não escolheu qualquer pessoa, Ele escolheu você e a mim. Nós temos esse compromisso. Ele vai nos pedir conta. E o que eu vou dizer para Deus? Senhor, sabe o que era? Eu não tinha tempo. Irmãos, o Brasil é um lugar muito bom para evangelizar. Irmãos, pode ver que cada lugar aqui tem igreja, várias igrejas. Mas se Deus não colocou essa igreja aqui, é porque precisa. Almas vêm aqui. Vamos correr atrás das almas. Vamos lutar para nos apresentarmos, Senhor, nossas mãos cheias para Deus. E outra coisa que nós temos que fazer: não podemos usar desculpa para Deus. Porque diz aqui o versículo 12, diz assim, olha o que diz o versículo 12. Se disserem, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não considerará? Será que ele vai aceitar essa desculpa sua? Vai aceitar a minha desculpa? Senhor, mas eu não posso fazer. Pode sim. Arruma um tempinho. Pede ao Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor. Me desprende, Senhor, das coisas desse mundo. Tudo vai ficar aqui, irmãos. Fiquei vendo a minha mãezinha. A gente sempre cuidamos dela com muito carinho. A igreja aqui sabe disso, as irmãs. Eu agradeço as irmãs que sempre foram lá, né, fazer culto com ela. Essa igreja que foi uma igreja bem presente na nossa família. E eu fiquei vendo assim, cada roupinha que a gente botava nela. Ela gostava: eu quero botar essa roupa, eu quero botar essa. Sempre ela gostava de se vestir bem. Cada vez que os irmãos iam lá, a gente ia ter visita lá em casa. A Claudinha não está aqui, mas ela também é uma das que sempre ia, às vezes ia até sozinha. A gente botava uma roupinha na minha mãe. Aí fiquei vendo, né, tanta roupinha que ela gostava. Mas ela foi embora, ficou só foi com uma peça. As outras ficaram lá, que podem ser doadas para outras pessoas que precisam. Mas não levou com ela nada. Só levou o legado que ela deixou. Os conselhos que ela nos deu, a palavra que ela falava, dizia para a gente não parar, a gente tinha que orar, tinha que buscar. Tudo, a gente ia falar mal de alguém, ela dizia: busca na oração. Mas mãe, fulano fez isso comigo. Mãe, eu não aguento. Eu dizia para ela assim: mãe, eu não aguento a senhora. Como é que a senhora atura isso? Se a senhora não for para o céu, mãe, ninguém vai. Assim, eu vou para o céu sim. Eu vou em nome de Jesus. O céu é o meu lugar. Irmãos, a última vez que ela esteve internada em Santo Aleixo, que ela ficou internada em outros lugares, ela esteve em Santo Aleixo. E ela bem fraquinha lá, eu do lado dela assim. E ela começou a cantar. Aí veio um enfermeiro e perguntou assim: ué, vocês são o quê? Vocês são evangélicos? Vocês são crentes? Falei: mãe, ele está perguntando se a senhora é crente. Ela falou assim: está perguntando o quê? Eu falei: se a senhora é crente. Ela disse assim: eu não. A senhora não é crente? Ela disse: não, eu sou salva por Jesus. E olhou para aquele e disse: se você quiser ser salvo também, você também pode. Falei: meu Deus, já está evangelizando, olha que coisa linda. A rapaz falou: eu estou desviado. Ela disse: volta para Jesus. Volta, porque Jesus está voltando, você precisa voltar. Irmãos, em todo o tempo ela pregava a palavra de Deus. Todo o tempo os irmãos iam lá em casa, os irmãos sabem que ela orava. Às vezes alguém orava primeiro, ela dizia: eu vou fazer uma oração também. Ela sempre orou. Ela deixou esse legado. Então isso nós guardamos conosco. Mas as outras coisas supérfluas ficaram tudo por aqui. Então não se apegue a nada. Eu não posso fazer isso por causa disso. Não, se desapegue das coisas desse mundo e se apegue àquele compromisso que Deus confiou a você. Busque ao Senhor. Leia a palavra, porque a gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Não podemos ir para a rua evangelizar sem conhecer a palavra de Deus. Você vai encontrar muita gente. A internet está cheia disso. Pessoas questionando cada coisa que não tem nada a ver, irmãos. E se você ficar preso a essas coisas da internet, você não lê a Bíblia. Você vai ficar preocupado, sua mente vai entrar em parafuso, vai entrar em confusão. Mas a palavra de Deus não, ela é a bússola. Como você vai livrar vidas,
você lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor, vindo para os cultos, trazendo almas, convidando. Não venha para a igreja sem trazer quem convidar alguém, não. Observe se alguém não veio. Preocupa com alguém que não está aqui. Vai com amor, com sabedoria. Diz: olha, irmãos, eu vim aqui te buscar porque eu senti sua falta lá na igreja. Não queira chegar no céu sozinho. Como algum tempo atrás eu tinha esse egoísmo, mas hoje eu vejo que eu preciso levar alguém comigo. Esse galardão, o Senhor é quem vai te dar. Não vem do pastor, não vem da pastora, não vem de ninguém. Vem do Senhor. O Senhor nessa noite está te convidando a você a despertar, em busca das almas. Desperta, desperta e livra quem está destinado à morte. Alguém está para morrer e alguém precisa da sua palavra. Eu não sei falar bonito, mas desperta e procura fazer a obra do Senhor, porque com certeza Deus vai te recompensar. Naquele grande dia você vai ouvir aquela palavra: vinde bendita do meu Pai. O que está preparado para você é coisa forte, é coisa linda. A Bíblia diz que não subiu ao coração do homem olho algum viu. É o que Deus está preparando para você. Mas faz a obra do Senhor, faça para Deus. Não se limite, se esforce. E com certeza Deus vai dar a vitória. Mas eu gostaria, com a permissão do pastor, da nossa missionária, fazer uma oração pela igreja, me incluindo também, para Jesus despertar você, me despertar. Que a partir de agora nós possamos tirar todos os obstáculos, aquilo que nos prende, aquilo que nos cerca, e tomar esse compromisso de livrar alguém que está morrendo, trazer para a igreja. Faz uma campanha do quilo. Vamos trazer. Esse mês todo é para trazer. Se você esqueceu: irmão, eu estou aqui meu quilo, eu vou dar uma oferta para comprar o quilo. Mas se esforça, porque com certeza alguém precisa. Você vai alimentar, vai tirar a fome de alguém. Traz veste, aquilo que você tiver ao seu alcance. Livra da sua forma, mas não deixe de livrar alguém da morte, porque naquele grande dia você vai apresentar, você vai ver alguém que chegou no céu por causa de você. Seja útil para a obra de Deus. Seja um canal para a salvação de alguém. Deus está me despertando, te despertando também. Vamos ser útil para a salvação de alguém. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar nesta noite, por esta igreja, Senhor, por cada um que veio nesta noite aqui cultuar o teu nome, pela vida do pastor Joel, pela vida da pastora Sheila. Muito obrigado, Senhor, pela vida desse casal, os outros pastores que eu não lembro o nome, mas estão aqui. O Senhor sabe, o corpo de obreiro desta igreja, os músicos, oh meu Deus, a juventude, as irmãs, os irmãos, cada um, Senhor, cada componente desta igreja, Senhor, que possa ganhar uma alma, ó Deus, para encher este lugar, não com quantidade, mas com utilidade para a tua obra. Deus, em nome de Jesus, ajuda esta igreja. Salva as almas, Jesus, mas salva através de cada um, que cada um possa ter o compromisso, a preocupação de ganhar almas para o teu reino. Dá vitória neste lugar, supre as necessidades em todas as áreas. Senhor, visita o coração que está triste e angustiado. Visita quem está desempregado, visita quem está aflito. Senhor, em nome de Jesus, abre as portas e envia os recursos para este lugar. Deus, eu quero te louvar por cada um. Senhor, em nome de Jesus, toma minha vida nas tuas mãos. Me ajuda, Senhor, a cumprir o seu ID. Nos ajuda a cumprir o teu ID, a fazer a tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Amém. Mas eu quero agradecer a minha essa oportunidade. Se não assim, atingiu aquilo que você precisava ouvir, mas que Deus continue abençoando essa igreja, sendo pastor, a pastora, nossa missionária Marlici, por esse carinho, a todos os irmãos aqui. Deus abençoe a cada um. E as palmas louvam o nome do Senhor. Amém. Vou estar chamando o pastor para fazer o encerramento, porém antes, tem algum baterista aí? Não? Vamos cantar então batendo palma de uma forma bem animada, já que estamos no culto de missões. Vamos cantar um hino africano, gente. Me ajudem nas palmas aí, todo mundo de pé. E quem sabe aqui que o povo africano é bem feliz, né? Então se movimenta em nome de Jesus.
Tá? Queria um baterista. Ah, apareceu. Apareceu. Vamos? Akeko ofana no Jesus, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesus, akeko ofana na ye. Bora de novo, ó. Akeko ofana no Jesus, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesus. Akeko ofana na ye, sarramba, sarramba, akeko, akeko, se agita, akeko, akeko, safuna, safuna, akeko, akeko, akeko ofana na ye. De novo, akeko ofana no Jesus, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesus, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesus, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesus, akeko ofana na ye. Agora, sarramba, sarramba, akeko, akeko, safuna, safuna, akeko, akeko, se agita, akeko, 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 ofana na ye. Sarramba, sarramba, akeko, akeko, se agita, akeko, akeko, safuna, safuna, akeko, 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 ofana na ye, akeko, ofana na ye, akeko, ofana na ye. Palmas para Jesus. Esse hino vai dizer que ninguém é igual a Jesus, ninguém é como Ele. Que eu andei, procurei, olhei, busquei, mas não encontrei ninguém igual a Jesus. Ninguém é como o grandão. Vamos terminar glorificando ao Senhor. Pode vir, pastor. Vocês aprenderam o hino? Aprenderam? Só o coro então. Akeko ofana no Jesus, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesus, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesus, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesus, akeko ofana na ye. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Que o Senhor manifeste a glória dele sobre a tua casa, sobre a tua família. Você entende que o poder da palavra pode transformar um ambiente que é de crise e colocar ele no nível sobrenatural de Deus? Então, quando você acordar pela manhã, pede a Deus um número, uma casa, um endereço, um nome, para que você possa declarar para esta família, para esta casa, que Deus é o Deus que muda cenário. Cada situação na sua vida há um propósito. Eu estava em casa hoje, um vídeo eu mandei para minha filha para não perder, de José. Nós já vamos terminar. E eu ouvindo aquela música ali, parece que é música de criança, mas naquele meio, e eu sentado ouvindo aquela música, o Espírito Santo de Deus me trouxe uma revelação dentro daquela música.
Eu falei: Senhor, que revelação é essa? De Deus diz assim: há situações na sua vida que é momentos. Eu disse: por que momentos? Deus disse: a veste que o pai de José fez só durou até o poço. E eu falei: meu Deus, mas por que? Deus diz assim: é porque ela precisava levar ele até o poço. E eu disse: mas por que? Deus disse assim: tem coisas na sua vida que ela vai parar no poço. Mas eu disse: mas ele continuou sofrendo. Deus diz assim: a segunda vestimenta que José perde, que incomodava, foi na vida, na mulher de Potifar. Eu disse: sim, Deus, mas eu ainda não entendi o que o Senhor fez. Deus diz assim: a vestimenta que o homem faz, ela tem tempo. Mas disse: mas o que o Senhor quer falar comigo? Deus disse: mas quando eu determinar, quando eu colocar em você. Eu disse: mas quando que o Senhor colocou algo em José que ninguém nunca mais tira? Deus disse: lembra quando ele sai da cadeia e alguém disse: não há ninguém que tem um Espírito de Deus que há de revelar o teu sonho. Deus já começa a dizer: ei, talvez a vestimenta que o homem te deu só te leva até o buraco aonde você caiu, e a outra deixa alguém rasgar, mas você escapou. Mas aquela que Deus colocar sobre a tua vida, ninguém tira. A Bíblia é bem clara em dizer: receba esta palavra de revelação que o Senhor me deu hoje. A Bíblia diz que Deus usa a vida daquele rei, daquele homem, e a Bíblia diz que o Potifar olha e diz assim: o rei olha e diz: não há homem maior nesse império. A Bíblia diz que o próprio rei tira o seu anel e coloca no dedo de José e diz: a partir de hoje tu comanda tudo. A partir de hoje ninguém rasga a tua veste. A partir de hoje ninguém te coloca mais no buraco. A partir de hoje ninguém te lança mais fora. E eu recebi aquela palavra em intervalo de 10 minutos. E Deus falou comigo: filho, até hoje rasgaram as tuas vestes. Até hoje te lançaram dentro de uma cova. Até hoje alguém zombava de você e te lançou numa prisão. Tu vai receber isso agora para a tua vida. Mas depois que me colocaram a minha aliança, ei, a Bíblia diz que, e outra coisa para mim terminar essa fala, quando o rei pega e diz assim: nunca mais aqui não haverá homem maior do que gente, não haverá homem. E eu disse: Senhor, mas e agora? O Senhor diz assim: lembra-te de uma coisa, depois que eu te levantar, nunca esqueça daqueles que te ajudaram a chegar aqui. Nunca se esqueça daqueles que te chegaram até aqui. Pastor, mas todos eles zombaram, jogaram e falaram assim: se não fosse eles, se não fosse alguém que te perseguisse, se não fosse alguém que falasse mal de você, hoje você não estaria aqui. Então lembre deles, mas não lembre com raiva. José olha e diz: manda chamar a minha família e os meus irmãos, porque a terra há fome. E Deus está dizendo: eu te tirei de lá porque ia haver uma crise, e eu te levantei hoje para quando a crise chegar, você ser aquele que eu vou usar para livrar aquela casa. Então tire hoje uma autoridade de Deus sobre a tua vida. Deus te levantou, Deus constituiu a tua vida, Deus te colocou de pé, Deus te colocou sabedoria, Deus te colocou autoridade, Deus colocou algo sobre a tua vida. É porque Deus sabe que você um dia Ele irá falar contigo e tu ouvirá a sua voz, e Ele vai usar você para livrar vidas. Como foi pregado aqui hoje, seja você um canal de Deus para livrar vidas. E eu nem sabia que eu ia ouvir essa mensagem hoje, mas o Espírito Santo de Deus falou comigo lá em casa, na hora do café da manhã. Fique atento até aos louvores que você escuta, porque Deus irá falar contigo. Que Deus abençoe a sua vida, Nessé.
Viu? Que aqui o negócio é bom mesmo, a gente gosta de palavra mesmo. Que Deus continue te abençoando, te usando muito, e muito mesmo. Quero agradecer também mais uma vez a nossa missionária Marleci. Eu amo isso, irmão. É quando você se veste aquilo que você ama a fazer. E que Deus abençoe. Hoje ela veio, é japonesa, como é que fala o nome? É japonesa mesmo? E eu estava ali questionando, cadê o Flávio, né, para vir também, né? A próxima ele vem. Ele ia ficar. Que Deus abençoe esse trabalho maravilhoso. Te botei no vento, Flávio. Se vira aí, como eu disse para dizer, chupa essa manga aí, filho. Que Deus abençoe, irmãos. O pastor Edilson está lembrando, falar com os irmãos rapidamente após o culto, ou posso já falar? Posso falar? Irmãos, a nossa camisa do nosso congresso, está aqui o nosso congresso, e os irmãos sabem que nós já tínhamos dado o valor da blusa, tá? E devido a algumas situações que aconteceu, o rapaz que fez já fez a camisa, tudo isso, houve-se um aumento, os irmãos sabem, houve-se um aumento no pano e ele não tem como cobrir isso. Então o que ele fez? Ele adicionou R$5 em cada camisa. Não é muito para você, tá, irmãos? Então os irmãos, pastor, mas eu já paguei. Sim, irmão, R$5. R$5 você não consegue hoje comprar o quê? 2 icó e 2 balas. Então, 2 natural e 2 balas. Então você vai pegar, pastor, mas eu não tenho, como é que eu vou fazer? Então, procura o pastor Edilson, está aqui. Pastor Edilson, aqui, eu vou dar os meus R$5. E o pastor Edilson, então eu já vou até abençoar. Eu vou dar 15. Então eu já vou estar abençoando mais 2 pessoas. Faça isso. Mas pouquíssimo valor que entrou depois. Devido à situação, nós vamos ter que dar mais R$5 pela blusa. Para a gente já mandamos fazer, por causa de R$5, nós vamos largar de estar fazendo nosso congresso com uma roupa. Então não há essa necessidade, tá? Mas procura o pastor Edilson, fala com ele direitinho, com certeza vai ser uma benção. E os irmãos ainda também, que não sei se vai dar tempo mais, os irmãos já fizeram a blusa, que não dá mais tempo não, né? Então os irmãos que já pediram, já marcaram, botaram sua data. Irmãos, peço aos irmãos que por favor ajude o nosso trabalho, ajude a nossa igreja, ajude, como foi falado, ajude a divulgar o trabalho, ajude. Às vezes eu fico ouvindo mensagens minhas, às vezes meu irmão fica, pô, tu vai ouvir de novo? Eu falo, no trabalho eu fico ouvindo as minhas mensagens de novo, porque onde eu errei ali eu volto de novo, vou consertar. Então você precisa ouvir as mensagens da igreja, porque você precisa valorizar. Sabe por quê? Aprenda uma coisa que eu vou falar com você aqui. Hoje você está vendo o seu irmão de perto, mas eu quero profetizar que haverá dias para falar com vocês que pregam nesta igreja. Eu vou ter que falar com vocês por videoconferência. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso? Hoje eu tenho uma oportunidade de ver aqui, mas chegará dias que tu vai ter que falar, pastor, não, ainda não dá tempo. Eu ainda vou ter que ficar mais um mês aqui. E Deus está preparando ela para ir para a África. Já vai para a África, já pregar a palavra, né, irmãos? Já vai ganhar, já está cantando, então eu não sei para onde tu quer ir. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos, diz, né? Vai para outro canto, irmão, né? Deus quer levar você para pregar a palavra. Então os irmãos procurem, irmãos, nosso culto, nosso trabalho. Ainda tem mais uma semana, isso, de missões? Tem mais uma semana de missões? Tem mais uma semana de missões. Ajude esse trabalho, divulgue. Terça-feira nós temos o nosso CGC, crescendo na graça, no conhecimento. Terça-feira eu vou estar dando aula aqui e vou trazer um assunto. Lembra que eu falei que eu ia trazer um assunto meio complexo aqui? E isso... Não, já mudou aqui um negócio aqui, e eu preciso trazer esse assunto aqui, e você voltar depois, você vai falar, poxa, eu queria ouvir isso. Assunto que crente pode ou não pode. Então eu vou trazer alguns assuntos de crente, aquilo que pode e o que não pode, amém? O que te leva para o céu e o que te leva para o inferno. E nós vamos trazer alguns assuntos aqui. Às vezes você está fazendo o que te leva para o inferno e deixando de fazer o que te leva para o céu. Então nós vamos falar alguns assuntos referentes a isso. Vamos falar de linguagem, algumas coisas, alguns comportamentos, até mesmo no altar, excessos, tudo isso eu vou estar falando na terça-feira aqui sobre isso. E nós vamos aprender, pastor, mas eu gosto. Mas vai ter hora que você vai ter que mudar o teu comportamento, vai ter que mudar a sua fala, teu jeito de agir, vai ter que se travar no altar, porque nem todo lugar vão querer te ouvir desse jeito. Então você vai ter que aprender
a viver de um jeito. Aqui eu pulo, mas aqui eu tenho que ficar parado. Então nós vamos falar sobre isso aqui na igreja na terça-feira. E a aula vai ser uma benção. Amém? Então você traz o seu caderninho lá, vem para ouvir, que Deus com certeza vai falar com você. Hoje eu já aprendi, hoje eu prego em todos os tipos de igreja. Eu já pergunto logo, aí pula? Não, então pode ficar tranquilo, que eu vou ficar paradinho. Aí pula, pulo, então já sei que eu fico mais tranquilo. Amém? E eu creio que não tem mais nada. Agradeço os irmãos que pelo trabalho das crianças nos dias de ontem. Disser mais uma vez que Deus abençoe a nossa jovem que nos visita, que Deus abençoe a sua vida. Vamos para a nossa casa? Ensaio geral no primeiro sábado, que é agora no dia 1º, é isso? Então os irmãos não faltem, venha no nome de Jesus. Amém? Vamos para a nossa casa. Esqueci mais alguma coisa? Não? Então, evangelismo domingo. Hoje não teve devido à chuva. E isso, sábado já tem o trabalho das mulheres. No sábado agora, irmãos, tá? Vai ser de manhã, consagração, é para todos, tá? Não é só para as mulheres. À noite também é para toda a igreja. Não falte, vamos divulgar esse trabalho. Quinta-feira temos culto também aqui, tá? Os irmãos que estão na campanha. Esse mês, como está em missões, mas não deixe de ver, porque Deus tem falado ao nosso coração. Vamos estar orando para a nossa casa, que o Senhor te dê uma semana de paz, uma semana de bênção. Você que nos assiste em casa também, que Deus derrame bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os seus negócios, em nome de Jesus. Eu quero declarar que esta semana será uma semana de vitória, uma semana de bênção para a tua vida. Pai, te damos graças, louvamos o teu nome. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. A tua filha que tem se dedicado a esse trabalho de missões, Pai, eu sei que o Senhor está preparando ela mesma para esse trabalho. Então, Senhor, dando da sabedoria. Senhor, o Senhor é o Deus, Tu é dono das línguas, Tu é dono, Pai querido, de tudo que há nessa terra. Tu pode criar, Tu pode fazer, porque o Senhor não precisa de matéria-prima para fazer nada. Tu és o Criador de todas as coisas. Capacita a tua filha, toma também de segue, trouxe essa palavra, toma as nossas vidas, nos leva em paz, em segurança, nos dê uma semana de vitória no nome de Jesus. Somos gratos ao Senhor, Pai, que essa noite seja uma noite de descanso. Pai querido, amanhã é feriado de comércio, mas muitas pessoas irão sair para trabalhar. Guarda com as tuas mãos fortes e poderosas. Nós iremos para a nossa casa agora. E esse que nos assiste também, que seja um abençoado, alcançado pelo teu milagre e pelo teu agir, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos que amam e aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Junto podemos dizer amém. Deus abençoe, vão na paz. A escuridão brilhou a luz, o amor que nunca nos conduz. Nos braços dele achei meu lar e nunca mais vou me afastar. O sacrifício me resgatou, cada ferida que levou. Por mim sofreu, por mim venceu, em seu amor tudo se refez. Oh Cristo, Tua graça me envolve, Teu amor é o rio que resolve toda dor, toda mágoa e temor. Em Ti encontro eterno vigor. Os céus declaram Sua glória e a cruz nos conta a sua história. Com braços abertos Ele me chamou e meu coração se entregou. Os céus declaram Sua glória e a cruz nos conta a sua história. Com braços abertos Ele me chamou e meu coração se entregou. Nada separa, nem céu nem mar.
a cruz, mas